O dólar subiu e isso mudou o quadro econômico. Quantas vezes isso já aconteceu? Várias. 2 vezes a situação ficou mais aguda. Em 1999, quando houve a primeira desvalorização do real, e em 2002, quando havia o temor com a mudança política no Brasil. Quem pilotou, e muito bem, essas 2 crises cambiais foi o economista Armínio Fraga. É ele o nosso entrevistado de hoje. Armínio foi presidente do Banco Central entre 99 e 2003. Antes havia sido diretor da área externa, hoje é sócio da Gávea Investimentos. O Banco Central decidiu esta semana interromper o ciclo de redução das taxas de juros. O que vai acontecer com o dólar? As mudanças no cenário internacional, o efeito da incerteza eleitoral na economia. Temas da entrevista com Armínio Fraga. Armínio, o Banco Central ontem decidiu parar de reduzir os juros. A maioria esperava que ele reduzisse, porque ele tinha dado esse sinal, mas ele parou de reduzir taxa de juros diante do cenário internacional. Você acha que ele fez a coisa certa? Eu acho. É um quadro muito, hoje ainda cheio de, vamos dizer, variáveis que é difícil ficar tentando justificar cada passo que o Banco Central dá. Mas nesse caso, o Banco Central já vem vendendo reservas, está aí com a chamada ração outra vez. Que é mais do que as operações de swaps, agora é a venda mesmo. Direta, é de 250 milhões por dia. Depois, olhando já para o ano que vem, porque a política monetária leva um tempo para funcionar, né, as expectativas já estão bem próximas da meta. E eu acho que nesse quadro maior, uma pausa faz todo sentido. É porque eles imaginavam que talvez a pausa fosse depois desse corte, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o cenário internacional ficou bem diferente e o nacional também tem. Isso, do lado de fora nós estamos vendo algo que é muito bem conhecido, assim, não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo, que é o fim desse período de dinheiro de graça e, na verdade, um certo aperto de liquidez. E como frequentemente as nossas condições econômicas não acompanham, vamos dizer, o ciclo lá vamos chamar do norte, ocorre um descompasso e isso também põe pressão nas taxas de câmbio. A América Latina tem uma longa história, eu vou dizer aí de 150 anos assim. São ciclos que, enquanto a coisa lá fora vai bem, o dinheiro entra, frequentemente é dinheiro de curto prazo. E depois, quando muda, como está chegando ao fim nessa era lá nos Estados Unidos, o juros já vem subindo há algum tempo, aperta também. Isso está afetando os países emergentes em geral. Quer dizer, não é só o Brasil, onde eu acho que a depreciação que aconteceu é normal, inclusive que o próprio dólar também se valorizou, que põe um pouco de pressão a mais. Mas isso afeta a Argentina hoje, que tem um caso um pouco diferente do nosso. Eles têm lá os famosos déficits gêmeos, né, de conta corrente e fiscal. Mas está afetando a Turquia, a Indonésia. Tem um pouco disso acontecendo num quadro mais amplo. Claro que aqui tem uma variável que ainda não está totalmente no radar, mas para nós é bastante óbvia, que é a incerteza política, o que vem a partir de outubro e tudo mais. Isso, pouco a pouco, também vai ter um papel. Quer dizer, quando você fala que daqui a pouco vai ter um papel, você acha que esse quadro eleitoral vai produzir também volatilidade? Quer dizer, esse sobe e desce do câmbio vai permanecer o ano inteiro. Primeiro, agora, pela questão internacional, como você estava descrevendo. Mudança de ciclo nos Estados Unidos e nos países do norte. Isso. E agora, o outro vai ser por razões nossas. Exato. Sendo que aqui hoje nós temos um quadro econômico bem diferente desse que existia ao longo da nossa história. Quer dizer, você enfrentou, na verdade, 3, né? 91, quando diretor da área externa, você bem jovenzinho, lá, 33 anos, que você assumiu, né? E depois, em 99 e em 2002, né? Na transição, exatamente do fim do governo Fernando Henrique, e a eleição era o mais provável era para ser eleito e acabou sendo eleito foi o presidente Lula, e ele tinha um histórico de defesa de teses que poderiam desorganizar a economia naquele momento. Então,
O que você pode dizer sobre esses momentos, assim? Como é que um presidente do Banco Central deve se comportar quando o dólar começa a subir muito? Então, Qual é a diferença? Apesar de agora ser uma situação outra. 91 era um sistema de câmbio administrado e que tinha ficado, vamos dizer, defasado e foi uma crise, uma mini crise na época. O câmbio andou uns 15%. Uhum. Bem tradicional de regime de câmbio fixo e fora do lugar, que é a grande dificuldade do regime de câmbio fixo, mas a gente não precisa entrar nisso, que não é o caso agora. As outras duas foram assim, a de 99 também tinha um regime de âncora cambial parcial, foi uma âncora importante para o sucesso do Plano Real, mas o real apareceu a partir de um certo ponto, com toda a pinta de que ia ter que se ajustar e faltava também fazer um ajuste fiscal. Então, aquilo aconteceu, enfim, e acabou que deu certo, com metas para a inflação, etc. A última foi uma crise de confiança. Eu sei que muita gente no meio político, o pessoal do PT, não admite isso, mas era claríssimo na época, para qualquer um que tivesse com o dedo no pulso do mercado, que aquilo era um medo radical, absoluto do que viria depois. Hoje eu vejo uma combinação, também um pouco diferente, mas no nosso caso, que tem, de um lado, uma situação muito mais confortável no balanço de pagamentos, porque com essa mega recessão que nós tivemos, o conta corrente hoje está praticamente zerado, e nós continuamos atraindo investimento direto. O balanço de pagamentos por si só não é um problema. Então, a coisa se volta um pouco para uma incerteza maior do que vai ser o futuro do Brasil diante de um desafio aí, no caso hoje, fiscal. Pois é. Então, como você disse, quer dizer, pegando as experiências que você viveu, pilotou, você pode ter esse ano uma repetição da crise de confiança, dependendo das propostas dos candidatos que estiverem na frente. Exato. Né? E também tem um déficit público muito grande, que é o que você não tinha em 2002. Né? Em 2002 você estava com um superávit. E então, por outro lado, felizmente, não tem uma fragilidade externa, né? Você não tem um déficit de transações correntes como tinha em 99. Então, quer dizer, com esses dois elementos, esses dois pontos de fragilidade, que é a falta de confiança sobre o que acontecerá depois da eleição na economia, né? E esse déficit público, como é que se deve conduzir as coisas para que se chegue a bom termo essa travessia? Então, do lado fiscal, infelizmente, as coisas não andaram. Quer dizer, não houve um ajuste e, bom, você sabe melhor do que ninguém que manter o déficit constante aqui no Brasil já é um desafio, porque ele aumenta... Em ano eleitoral, mais ainda, né? E mais ainda. Então, está havendo um esforço, sim, mas ele não está gerando uma guinada assim, muito relevante no saldo primário, né, fiscal. E a dívida cresceu muito. Quer dizer, a grande diferença é que hoje nós temos um governo que está um pouco no cheque especial. O juro de curto prazo baixou muito, isso em função do sucesso com relação à inflação, mas também em função de uma situação de muita ociosidade, capacidade ociosa, muito desemprego e tal. Então, é um quadro, assim, de um lado bom, porque o Banco Central, de certa maneira, aproveitou essa situação, mas a situação por si só é muito ruim ainda. E aí a pergunta é, quem pode fazer o quê? No fiscal, o que se fez foi aprovar um teto para o gasto, que vem também crescendo em linha reta praticamente desde há 30 anos, que infelizmente vai ser muito difícil de respeitar, porque ele precisaria de uma reforma da Previdência assim, muito completa e, eu diria, bastante impactante já no curto prazo e muito provavelmente de uma reforma do nosso orçamento, que hoje é totalmente engessado, e essas coisas nunca são fáceis. Então, assim, o governo optou, decidiu que não quer aumentar a carga tributária, não conseguiu fazer a reforma da Previdência, e o lado fiscal está aí para quem vier. E o que vem é um baita de um desafio. Nós estamos falando de um ajuste aí de uns 5 pontos do PIB, talvez 1 ponto volte com
com a economia crescendo mais normalmente, mas um ajuste grande vai ter que acontecer. Talvez até mais, porque a dívida é maior do que era antes desse colapso fiscal. Essa parte ficou para o próximo, é a herança. Ou seja, tem uma bomba de efeito retardado aí. Que veio, começou no governo Dilma. Então, o que resta é administrar a sintonia fina monetária e cambial. No lado cambial, felizmente, nós temos um modelo de câmbio flutuante. Porque nessa altura do jogo, se acontecer algum problema, algum candidato se mostrar assim, particularmente irresponsável ou heterodoxo, o mercado vai agir, eles vão negar, vão dizer que ninguém entende o que eles estão dizendo e tudo mais, mas pode acontecer. E aí é bom ter um sistema de câmbio flutuante. Eu acho que o Banco Central... Isso aí, o dólar sobe... o Banco Central, eu imagino, vai seguir a cartilha, que é o que está acontecendo. Eles podem, em determinados momentos, achar que vale a pena vender um pouco das reservas, que são bastante grandes, mas, no geral, eu penso que é manter uma certa disciplina. Eu vou fazer um intervalo agora, Arminio, eu volto daqui a pouco. Estou conversando hoje sobre câmbio e crises. Até daqui a pouquinho. O dólar subiu, o Banco Central parou de baixar juros e a situação interna é de muita incerteza em relação à eleição. Eu estou conversando sobre isso com Arminio Fraga. Arminio, antes do intervalo, você tinha falado que o Brasil vai ter que fazer um ajuste de 5% do PIB. As pessoas não entendem que isso aí é um mega ajuste. Significa cortar muito gasto, significa conseguir novas receitas, provavelmente com o aumento de impostos de alguma forma. Você já assessorou candidatos. E esse ano você prefere defender teses. Então, o que você acha que é importante que qualquer que seja o eleito ou a pessoa eleita faça no ano que vem? Tá. Assim, a coisa, do ponto de vista contábil, é fácil. Vai ou corta gasto ou aumenta imposto. Há uma sensação geral no país que o gasto cresceu ao longo dessas décadas e teria que ser a prioridade. Mas, na prática, isso não é fácil. Então, tem algum espaço eliminando desonerações tributárias que foram dadas, ou seja, subsídios. Você acha, então, por exemplo, que um ponto importante é os subsídios, as transferências para as empresas, através dos vários programas de subsídio setorial e tal. Isso é um foco importante para cortar o gasto. Se você olhar a chamada Bolsa Empresário, chegou a uns 7 pontos do PIB. Então, ali tem coisa para se fazer. Acho eu que esse orçamento todo engessado vai ter que ser aberto. Você defende há muito tempo essa coisa do orçamento base zero, né? Você está defendendo há muito tempo, quer dizer, que a ideia é de você desamarrar o orçamento. Mas isso aí é uma coisa que ninguém quer fazer, porque os que querem mais gasto para a educação, para a saúde, falam, não, se você desamarrar a quantidade de dinheiro que vem para cá, eu vou ficar sem dinheiro, vai cortar o dinheiro da educação, cortar o dinheiro da saúde. E esse argumento tem um apelo muito forte. Mas por que eu acho que isso vai ter que ser encarado? Nós não estamos falando de desvincular o orçamento todo e entregar isso para um ditador ou coisa que valha. Estamos falando de desvincular e isso vai ser discutido pelo Executivo eleito e pelo Legislativo também eleito. O que eu acho que vai ser necessário, na verdade, inevitável, de um jeito ou de outro, é que isso ocorra. Até porque cada vez foi diminuindo a parcela que o presidente ou a presidente pode mexer. Isso. E isso aí acaba ficando que você elege alguém que não vai governar, porque vai apenas cumprir. Isso tem uma série de dimensões. O investimento público, por exemplo, chegou no passado no passado recente chegou a 4% do PIB. No regime militar chegou, acho que em um determinado ano, a 10%. Ali eles deviam estar computando as estatais, mas ele caiu muito, muito, muito. Mesmo uma pessoa liberal, privatizante como eu, algum investimento o governo tem que fazer. Então, o quadro requer repensar. Essa coisa base zero, isso é um vocabulário de empresário e significa o seguinte: tudo que se gasta numa empresa, todo ano tem que passar por um crivo para saber se o gasto presta ou não. É isso. Eu acho que o governo devia também se submeter a isso, sob o controle de quem se elegeu. Só que eu acho que não dá para brigar
encontra uma situação hoje extremamente grave. Assim, essa dívida é muito grande, o juro aqui continua alto, apesar dele estar curto, está baixo na taxa de curto prazo, a taxa de juros de longo prazo que o governo paga ainda é de 5 e poucos % acima da inflação. Que significa que a dívida vai continuar aumentando, apesar da queda da Selic. Não, a dívida está subindo num ritmo assustador. E eu, sinceramente, num ambiente bom, você pensa, não, vamos fazer gradual e tal. Não vai ser o caso. Porque Agora, e sobre aumento de impostos, que virou bem um tabu? Ah, não pode aumentar impostos de jeito nenhum. Você acha que a volta de uma CPMF ou algum imposto que arrecade bastante seria importante num contexto de, olha, corta gastos, mas ao mesmo tempo aumenta a receita? Ou você acha que isso é inaceitável? Olha só, eu não tenho essa posição radical com relação a algum aumento de imposto no curto prazo, porque eu tenho uma posição radical quanto ao Brasil no cheque especial. Isso aí realmente eu acho que não dá para continuar. A nossa carga tributária hoje está aí em 33% do PIB, ela já foi 36%. Então, se nós eliminarmos um pedaço dessa bolsa empresário, dando em troca, entre aspas, reformas, melhorando, vamos dizer, a qualidade da nossa economia, eu acho correto e eu acho bom. A CPMF já começa a me coçar, porque é um imposto de... A CPMF não, mas algum imposto, Outros, eventualmente. Por que você te coça a CPMF? Porque ela era eficiente, ela arrecadava muito dinheiro. A CPMF é um imposto de péssima qualidade, ele é um imposto cumulativo, ou seja, ele afeta negativamente investimentos, exportação, ele é um imposto malandro que ninguém sente, que eu acho muito ruim. O governo Costa trabalhou, teve CPMF o tempo todo, né? Teve, mas eu fui contra. Na época eu não falava porque era a solução que existia, mas eu penso Mas e agora? A solução pode ser... Eu acho que vão existir outras. Eu acho que vai ser relativamente... deveria ser relativamente fácil fazer uma reforma do ICMF, PIS, COFINS. Então, se tiver que aumentar meio ponto do PIB, um ponto do PIB, aumenta ali. Essa é uma coisa antipática. Faz um aumento e mostra para a população, olha aqui, isso aqui está acontecendo, mas nós temos aqui propostas para reduzir o gasto aqui do outro lado e com o tempo isso vai se reverter, coisa do gênero. Mas 7 pontos de Bolsa Empresário não faz o menor sentido. Esse CPMF eu acho um imposto de péssima qualidade, inclusive política. Eu até queria explicar melhor o que significa o Bolsa Empresário, né? Porque eu sei o que significa, isso é o gasto público que mais me incomoda, eu pessoalmente como cidadã, acompanhando a economia. Quer dizer, são todos aqueles programas para aumentar, para que as determinadas empresas, determinados setores não paguem imposto ou paguem muito menos. Não é? Isso. E alguns programas que devem ser discutidos, como por exemplo a Zona Franca de Manaus. Ninguém gosta de falar desse assunto, porque provoca sempre uma reação muito forte. Mas são 25 bilhões por ano a Zona Franca de Manaus. A gente tem que saber em que ela realmente contribui, né? Exato. E o que falta aí nisso? Assim, daria para fazer um programa inteiro discutindo cada item. E eu acho que o que falta é isso. Não aqui agora, acho que a gente não ia falar de outra coisa, mas aí listar... Listar todos os programas que transferem renda para as empresas, Falta avaliação. Então, assim, as pessoas acham que tudo é possível, vai jogando dinheiro, é uma mentalidade, assim, parcial. Claro, se eu regar essa plantinha, ela cresce, mas aí você diz, mas aí não sobrou água para cozinhar, é bom? Até para lembrar também um outro, que é o Programa de Sustentação de Investimento, que levava os juros lá para baixo do BNDES. Isso aumentava muito o custo, né? O custo e que, na verdade, não sustentou o investimento, né? É isso, basicamente. Então, o BNDES, com a criação aí da TLP, já deu um passo importante nessa direção. E eu acho que a questão maior é assim, nós temos um Estado que não só gera esses gastos aí meio invisíveis, que depois, quando a gente faz a conta, percebe que eles são enormes, mas ele também tem, assim, as pessoas estão insatisfeitas. Então, isso recomenda um repensar, assim, muito amplo do nosso Estado. Eu acho, de um lado, você precisa ter avaliação de tudo, de forma transparente. Aliás, antes de avaliar, as coisas deveriam ser desenhadas com uma lógica transparente e depois deveriam ser estruturadas de forma que pudesse haver avaliação. Ponto número 1. Depois, as pessoas que trabalham no Estado precisam entrar no mesmo modelo. Assim, em alguns casos, você pode até ter
carreira de Estado com um grau de estabilidade maior, mas as pessoas têm que ser avaliadas. E elas têm que ser promovidas por mérito e não por outras razões, como o simples passar do tempo. E, por último, essa coisa do nosso orçamento, que ele é vinculado, ele foi vinculado por razões as mais variadas que variam na época. Pega o caso da saúde, que é o que mais cresce no mundo inteiro. Houve uma vinculação defensiva na época para criar um piso para a saúde. Hoje virou teto. Virou teto. Está certo, está errado? O que é melhor, o que é pior? Não cabe a nós aqui decidirmos. É só o modelo de processar essas coisas que não está funcionando. E sem reforma da Previdência? Não, esquece. A reforma da Previdência é urgente. A gente já sabe que ela é urgente há 10 anos. Então, o que ela é hoje? É muito urgente. Então, está lá. Precisa. Eu tenho trabalhado um pouco nisso também. Eu acho que o governo apresentou uma boa reforma, mas ela já não era completa, por razões talvez táticas. Depois ela foi... A primeira proposta era mais ampla, ela foi ficando menor. Foi ficando. Vamos dizer que ela era 70% do que se precisava fazer. Aí virou 50% e não passou. Hoje eu acho que é melhor começar do zero, fazer uma reforma talvez um pouco mais... que dê um pouco mais de transparência do que são essas coisas, pensar um pouco na oneração da folha, porque isso atrapalha muito o emprego, talvez isso tenha que ser financiado em parte por outros impostos, que não o imposto sobre o emprego, essas coisas. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Armínio, nosso programa acabou. Muito obrigado por estar aqui e nos esclarecer. Então é isso, tem muito trabalho para o próximo governante ou a próxima governante liderar o Brasil nessa travessia para sair, como disse o Armínio, do cheque especial, ou seja, do enorme déficit público que nós estamos. Até a semana que vem.